meio que uma redundância, né? Mas é a verdade. Que bom que você está neste lugar. Estamos felizes com a presença de todos vocês, nossos convidados. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Você crê que Deus tem os meios dele de fazer? Deus tem os seus métodos. Por mais que muitas vezes a gente não compreenda, não entenda, Deus tem suas formas de agir. E eu quero nesta noite meditar com você a respeito de um homem que eu particularmente amo. A vida de Davi, a história de Davi. É interessante que quantos homens nós ouvimos citar a respeito deles na Bíblia? Quantas pessoas nós ouvimos falar a respeito destas pessoas na Bíblia? Por exemplo, a Bíblia tem cerca de 14 capítulos dedicados a Abraão, falando a respeito de Abraão, a história de Abraão, a vida de Abraão. Aproximadamente 11 capítulos falando de Jacó. 10 capítulos falando a respeito de Elias. Mas e de Davi? Você já pensou, sabe quantos capítulos falam a respeito de Davi? Eu vou te ajudar, vou te dar o spoiler, né? 66 capítulos falando a respeito de Davi. Sem contar 59 referências já no Novo Testamento. E é sobre esse cara que a gente vai falar nesta noite, sobre essa pessoa que a gente vai falar nesta noite. Veja que em todos esses homens que eu citei, Davi é o único chamado o homem segundo o coração de Deus. Cheio de erros, cheio de falhas, homem como eu e você, mas ele é tido como homem segundo o coração de Deus. E aí eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta em 1 Samuel, e nós vamos, no decorrer da reflexão, nós vamos lendo, e eu já quero começar lendo com você os primeiros 4 versículos, que diz o seguinte: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leva um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? O versículo 5, Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. A primeira lição que nós podemos ter sobre os métodos de Deus na vida de um homem é que Deus sempre revela a vontade dele de uma forma progressiva.
Mas é interessante que sempre que ele revela, nós precisamos tirar o medo. Sempre que ele revela, nós precisamos tirar o medo. Veja que ele fala com Samuel, olha, vai até ao encontro de Jessé. Mas ele não revelou quem ele escolheria. Ele não mostrou já para Jessé quem seria o escolhido. Ele simplesmente falou, vai. Porque eu tenho um propósito, eu tenho algo a fazer naquele lugar. Eu tenho algo a fazer naquela casa, naquela família. Veja que o Senhor nos chama a uma vida de fé. E fé é confiar em Deus mesmo não sabendo o amanhã. Você pode dizer amém? Me ajuda, vai. Fé é você confiar em Deus, é você agir mesmo sem conhecer o que está te esperando. Conta-se uma história de um garotinho que estava dentro de um avião e aquele avião estava numa turbulência e o garotinho sentado lá, bem tranquilo, como está o Gabriel ali. Ó. Hoje é aniversário do Gabriel, depois vocês dão parabéns para ele, viu? Bem tranquilo, bem sentadinho, tranquilo, e depois que terminou a turbulência, os passageiros daquele avião foram até aquele garoto querer saber por que ele estava em paz. E ele revela o segredo da sua paz: o meu pai é o piloto. Quando a gente tem certeza de que o nosso pai está no controle, você fica em paz, você confia, você descansa, e o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, aleluia, e Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, se Ele mandar você ir, vá sem medo. Se Ele disser uma palavra, obedeça, porque Ele é o seu Pai, e Ele está no controle, amém? Deus sempre revela a sua vontade de forma progressiva, mas que exige de nós uma obediência, que requer de nós uma obediência. E eu quero te encorajar nesta noite a colocar a sua fé em Deus, a descansar no Senhor. Uma outra atitude que nós podemos aprender com estas ações, com os métodos de Deus, é que nós sempre temos que estar preparados, pois as atividades de Deus geralmente são surpreendentes. Nos surpreende. Vamos continuar lendo, a partir do versículo 6. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: são todos estes os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Veja que as escolhas que Deus faz geralmente não são como as nossas escolhas.
Veja que em um dia absolutamente comum, Samuel aparece para ungir Davi como o futuro rei de Israel. Veja que em um dia absolutamente comum, o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Em um dia, muitas vezes a gente lê e a gente pensa que vai haver um preparativo antes, né? Como o noivo prepara a noiva para encontrar com ela no altar. Tal dia, tal hora, nós vamos nos encontrar. Veja que a unção que veio sobre a vida de Davi, veio em um dia absolutamente normal, em um dia absolutamente comum. Ele estava no campo, trabalhando, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. A sua vida estava como os outros dias. Eu e você, nós precisamos estar preparados para as surpresas que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos estar com o nosso coração pronto para aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. Entenda que os critérios de Deus são diferentes dos nossos critérios. A forma de Deus escolher é diferente da nossa forma. Veja que aquilo que chama a atenção do homem é o que ele vê. Veja que no texto nós começamos a ler no versículo de número 6, quando passa o primeiro filho de Jessé em frente a Samuel. Ele olha, ele vê a aparência, ele vê aquele cara forte, alto, bonito, todo pomposo, tipo Brian, né, Brian? Forte assim, alto, chama a atenção, fala, esse é o escolhido. Deus fala para ele, você está enganado, meu filho. O cara é bonito, mas não é ele o escolhido. Eu estou vendo o que você não vê, eu estou vendo o interior, você está vendo o exterior. Queridos, nesta noite, a minha oração é para que Deus possa enxergar o nosso interior e ver a sinceridade da nossa adoração a Ele. Ver a sinceridade do nosso coração em prestarmos a Ele um culto de louvor, de adoração. Ele não está importando com a aparência, mas Ele está importando com o que está dentro de você. As aparências enganam, já diz o ditado. Mas o que está dentro de nós revela realmente o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu quero que nesta noite você entenda que há um propósito de Deus na sua vida. Nesta noite há algo de Deus para você, há um milagre de Deus para a sua vida. Não é o que está na sua aparência, mas é a motivação do seu coração. A aparência pode dizer que nada vai dar certo, a aparência pode dizer que já tudo se perdeu, a aparência pode dizer que não há mais solução, não há mais resposta. Mas eu venho te dizer nesta noite, como um profeta de Deus, há um milagre de Deus para a sua vida, há uma resposta de Deus para a sua vida, porque Ele está vendo o seu coração, Ele está vendo a sinceridade da sua alma. Aleluia! Nem mesmo o pai de Davi deu muito crédito a ele. Eu gosto disso. No versículo 11, quando Samuel pergunta, são todos estes os teus filhos? Ele diz, ainda falta um. Ele lembra que tem um que não está na casa. Sabe, como eu disse aqui agora há pouco, em um dia normal, em um dia corriqueiro, o milagre, a bênção de Deus veio sobre a vida de Davi. Em um dia em que ele estava preocupado em cuidar do seu trabalho, dos seus afazeres, a bênção do Senhor veio sobre a vida dele.
Não é diferente conosco. Nós precisamos estar prontos, preparados, porque a bênção do Senhor alcançará as nossas vidas, como alcançou a vida de Davi. O milagre do Senhor alcançará a nossa vida, como alcançou a vida de Davi. Mas precisamos estar prontos. Nem Jessé se atentou que o único filho, havia um filho fora. Mas interessante que em toda essa história, Davi é altamente honrado no meio dos seus familiares. Aquele que havia sido esquecido, é ele o ungido. Aquele que havia sido deixado de lado, talvez, é ele o escolhido. Aquele que não havia sido lembrado pelos seus pais, é ele o ungido. Sabe, talvez você tenha sido esquecido dentro da sua própria casa, no seu trabalho. Às vezes as pessoas olham para você e você se sente como o mais desprezado entre eles, o menos importante, o mais insignificante. Eu quero te dizer nesta noite, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Ele vê o seu coração nesta noite. Ele te conhece. E aí eu me lembro do Salmo 27, pode alguém esquecer-se do filho, pode uma mãe esquecer do filho, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Aleluia, os olhos do Senhor é sobre você, o Senhor te enxerga, o Senhor te vê. Por mais que alguém tenha te abandonado, vai chegar o momento de o Senhor te exaltar, e aqueles que te abandonaram vão te ver, aleluia, sendo honrado pelo Senhor Jesus, sendo honrado por Deus. Às vezes parece que Deus nunca honra aqueles que optam pela fidelidade. Não sei se você já ouviu a seguinte frase, mas você serve a Deus há tanto tempo e a sua vida continua do mesmo jeito. Você vai à igreja há tanto tempo e continua do mesmo jeito, nada muda. Você está dizimando, está ofertando há tanto tempo e a sua vida financeira continua do mesmo jeito. Você está orando há tanto tempo e nada muda. Eu aprendo muito com essa história. Deus tem seus meios de fazer. Deus tem os seus meios de agir, Deus tem os seus meios de trazer resposta, e eu quero te dizer nesta noite, pode ficar em paz, porque a bênção do Senhor, o milagre do Senhor virá sobre a sua vida. Veja a maneira como Davi reagiu depois de ser ungido rei, talvez revele um pouco do porquê Deus o escolheu. Leia comigo versículos 17 e 19. 1 Samuel capítulo 16. Versículo 17. E Saul disse aos seus servos: então procure um homem que saiba tocar bem a harpa e traga-no para cá. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte, valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Preste atenção nisso.
o mensageiro vai para Saul e fala: olha, ele tem boas qualidades, mas o que eu quero destacar é que o Senhor está com ele. O que faz a diferença na vida de Davi é a presença do Senhor sobre ele. Ele toca bem a harpa, ele sabe, é forte, é de guerra, tem uma boa aparência, mas o Senhor está com ele. É o que faz a diferença na vida, no chamado, no ministério de Davi. Davi estava com seu coração disposto a obedecer à vontade e à direção de Deus para a vida dele. E aí eu pergunto, aonde foi que Davi aprendeu a tocar bem a harpa? Aonde foi que Davi aprendeu a ser um guerreiro? No seu trabalho, no seu dia a dia. Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, e possivelmente no momento ali em que as ovelhas estavam dormindo, ele pegava a sua harpa e começava a dedilhar. No momento quando vinha o urso para atacar as suas ovelhas, ele se levantava como um valente e enfrentava o urso. Quando vinha um leão para enfrentar, para tomar de si as suas ovelhas, ele se levantava como um guerreiro para cuidar daquilo que Deus havia colocado nas mãos dele. Sabe, nada do que nós fazemos em nossa vida, eu quero que você preste atenção nisso. Nada do que nós fazemos em nossa vida, de estudo, de capacitação, é em vão. Às vezes, eu gosto do violão, eu toquei violão e fiquei feliz em ver o Gustavo aqui junto com a família, né, os avós aí, os pais, que bom tê-los conosco. Mas eu me lembro quando eu comecei a tocar violão, eu ficava com o violão o dia todo, aonde eu ia o violão estava nas costas. Não sei se é assim lá também. Geralmente é assim. Tinha um dia que minha mãe entrava no quarto e falava: Ricardo, larga esse violão, vai dormir, pelo amor de Deus. Chega. Mas me serviu e ainda me serve nos momentos que eu preciso. Sabe, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você aprende, é para ser usado para a glória de Deus. Para ser usado para a glória de Deus. Davi estava lá no meio das ovelhas, sozinho, ninguém vendo. Mas ele foi fiel naquilo que ele propôs em fazer. Ele foi fiel em aprender aquilo que ele propôs em aprender. E quando ele vai para dentro do palácio, o rei fala: olha, eu preciso de alguém que possa me ajudar. E foi destacado exatamente aquilo que ele aprendeu no meio das ovelhas, quando ninguém estava vendo. Quando ninguém estava olhando para ele, foi o que foi destacado. Sabe, eu quero te encorajar com esta palavra: seja excelente naquilo que você faz. Faça com dedicação, faça com amor, porque Deus vai usar isso para honrar a sua vida, para abençoar a sua vida, para mudar a história. Faça com dedicação, porque o Senhor quer te usar para que a glória dele se manifeste em nome de Jesus. Eu vejo que Davi, ele foi fiel nas pequenas coisas, nos detalhes. Ele foi fiel. Se você for fiel nas pequenas coisas,
o Senhor te exaltará. É o que a palavra do Senhor diz. É o que Ele nos diz. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Se a gente aprende isso, queridos, não tem quem nos segure. Uma outra coisa que nós podemos aprender é que jamais devemos desprezar os dons, os talentos, as habilidades, os conhecimentos, porque são eles as portas que Deus usará para cumprir o seu propósito em nossas vidas. Tudo aquilo que tiver à mão para fazer, faça com dedicação, faça bem feito. O caminho da providência de Deus passa pelo processo da nossa dedicação. O caminho da providência de Deus passa pelo processo da nossa dedicação. Veja que o sucessor de Saul se encontrava diante dele e ele não sabia. O cara que estava tocando a harpa para Saul dormir em paz era o sucessor dele. O cara que estava tocando a harpa para que os demônios, os opressores que estavam sobre a vida de Saul se retirasse, era o sucessor dele. E ele não sabia. Mas eu aprendo e eu entendo que Deus tem os seus métodos de agir. Aonde Deus quiser, Ele nos colocará para que o nome dEle seja exaltado. Deus tem as suas formas de fazer. Por mais que não entendamos, por mais que não compreendemos, Ele tem o seu jeito de fazer. E eu quero dizer para você nesta noite, você não está onde você está por acaso. Você não nasceu nesta família por acaso. Às vezes a gente reclama dos nossos pais, do nosso lar, da nossa família. Eu quero que você, em vez de reclamar, passe a buscar em Deus, compreender qual é o propósito dEle, de você estar nessa casa, de você estar nessa família, de você estar nesse processo. Davi me ensina isso. Ele vai para dentro de um palácio porque Deus o coloca ali. E ali ele está sendo ensinado, ele está sendo cuidado, ele está sendo tratado, para que daqui a pouco ele pudesse assumir o reinado. Mas interessante em tudo isso, que ele não perde a sua comunhão com Deus. Ele não perde o seu temor a Deus, a sua intimidade, a sua humildade diante de Deus faz com que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado na vida de Davi. Deus te colocou lá naquele trabalho para que o nome dele seja glorificado. Deus te colocou nesta família para que o nome de Deus seja glorificado. Só busque compreender qual é o propósito de Deus. Só busque entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E a gente conclui lendo os versos 21 a 23 de 1 Samuel capítulo 16, que diz o seguinte: assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Olha só, Saul gostou muito dele, fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou o favor diante de mim. E sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele.
Eu concluo essa palavra dizendo o seguinte: o louvor a Deus precisa sempre estar em nossos lábios. O louvor a Deus precisa sempre estar em nossos lábios. Por quê? Porque um louvor entregue em espírito e em verdade é uma arma poderosa para vencer o inimigo que vem contra as nossas vidas. Em vez de murmurarmos, em vez de reclamarmos, tenha louvor nos seus lábios, tenha adoração no seu coração, tenha gratidão a Deus na sua vida. Às vezes a gente entende que o louvor é somente cantar. Eu quero te mostrar que não é só isso. Jó capítulo 38, versículo 7. Vai ser projetado aqui, eu quero que você leia comigo. Jó 38, 7. Enquanto as estrelas matutinas juntavam, cantavam, e todos os anjos se regozijavam. Só até aí, só o 7 mesmo. Veja que até as estrelas, elas se juntam para cantar. O louvor não é somente o canto. O cântico já havia desde a formação do mundo. Nós lemos aí. O universo. A adoração, ela vem de um coração disposto a honrar a Deus em toda e qualquer circunstância. A adoração vem de um coração disposto a entoar louvores, a abrir a sua alma, a declarar palavras que exaltem a Deus, que exaltem a grandeza de Deus, em qualquer circunstância. A Bíblia nos conta a história de Paulo e Silas, que estavam numa prisão. E ali a Bíblia diz que perto da meia-noite eles entoavam louvores a Deus. Perto de meia-noite eles diziam palavras de adoração a Deus. E você conhece a história. Houve um grande terremoto. As cadeias se abriram. O que estava prendendo Paulo e Silas teve que romper, porque houve um louvor naquele lugar. Aqui nós aprendemos com a história, Saul era livre, porque Davi entoava louvores a Deus naquele lugar. Talvez nesta noite você me ouve e tem cadeias te prendendo, tem algo te prendendo. Eu quero te convidar nesta noite a entoar louvores ao Senhor. Talvez você me ouve nesta noite e a circunstância da sua vida não está favorável. Pelo contrário, está cada vez mais difícil. Eu quero te convidar a entoar louvores ao Senhor. Eu quero te